Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Erivelto Nunes e você está no PodPand, o podcast do Colégio Estadual Pandiar Calógero. Eu sou moreno, cabelos grisalhos, curto, 1,75 m de altura, 115 quilos. Então, a partir dessa autodescrição, nós iremos entrar no assunto desse nosso podcast semanal, que é a geração Z. Você já ouviu falar na geração Z? Não? Então, me acompanhe nesse processo para conhecer um pouco mais. A geração Z é o nome dado ao conjunto de pessoas que nasceu entre os anos de 1995 e 2010. Também é conhecida como Gen Z, Zoomers ou E-Generation ou Centenarials. As gerações são grupos etários formados por indivíduos por nascerem durante o mesmo período histórico. Acabam desenvolvendo características específicas relacionadas a esse contexto. Por exemplo, a geração Z é fortemente marcada pelo advento da internet. A existência do mundo online influenciou como esses jovens entendem a realidade, comportam-se e proporcionam o seu posicionamento social. Os Zoomers são considerados a primeira geração de nativos digitais. Desde o seu nascimento, já tinham contato com novas tecnologias. Essa particularidade influenciou para que a geração Z fosse conhecida por dominar as ferramentas digitais, ser tolerante e autônomo, aceitar bem mudanças e se afastar de rótulos. A geração Z é a sucessora da geração Y, também chamada de Millennials, e antecessora da geração Alpha. Recebe esse nome justamente pela letra Z vir após o Y no alfabeto. Como características da geração Z, são nativos digitais, nasceram já na era da internet, são constantemente conectados à internet, são cidadãos do mundo, não veem as fronteiras geográficas como limitantes, têm forte responsabilidade social e ambiental, pois são preocupados com as consequências das mudanças climáticas. São rápidos, estão acostumados em ter informações instantaneamente, são ansiosos, pois esperam processos ágeis tanto no dia a dia quanto em questões pessoais e profissionais. Mas também adaptam-se bem às mudanças, são pragmáticos, especialmente nas relações profissionais. Suas identidades são fluídas, ou seja, não aceitam bem serem rotulados. Têm relacionamentos mais efêmeros, especialmente os de caráter sexual e romântico, e têm forte senso empreendedor. No que se refere ao comportamento da geração Z, é possível dizer que o que molda o comportamento dessa geração é o período histórico em que nasceu e cresceu. A geração Z nasceu na virada do século XX para o XXI. Por isso foi marcada pela ascensão das novas tecnologias, sendo esse o principal fenômeno que influenciou os chamados nativos digitais. A velocidade das mudanças e a própria dinâmica do mundo online fez, de certa forma, com que essas pessoas viessem a se acostumar com a agilidade e a rapidez, não aceitando processos lentos e lineares, ou seja, trata-se de uma geração imediatista. É interessante dizer que a forma de pensar da geração Z está muito ligada ao funcionamento da internet. Trata-se de uma geração que consegue realizar várias atividades simultaneamente e não lida bem com fronteiras físicas e ou geográficas, o que não existe no mundo online. Além da presença da internet, outros contextos influenciaram o comportamento da geração Z, como a crise financeira de 2008, que fez com que jovens crescessem em um cenário de insegurança financeira. Dessa forma, os Zoomers se tornaram mais realistas quanto ao processo de trabalho, buscando principalmente estabilidade e qualidade de vida, ao contrário dos seus antecessores, Millennials e Geração X. É interessante dizer que a pandemia da Covid-19 foi outro fenômeno importante para a formação da geração Z. Além de ter reafirmado uma nova forma de trabalhar,
remotamente, também fez com que os Zoomers aumentassem sua preocupação com saúde mental e qualidade de vida. As mudanças climáticas e culturais dos últimos anos também exercem influência nessa geração, vista como bastante tolerante e valorizadora da diversidade e da inclusão social. Por serem apreciadores do diverso e não gostarem de rótulos, a geração Z tem uma identidade fluida, podendo expressar sua personalidade e gostos de várias formas distintas. A emergência das mudanças climáticas influenciou para essa geração para que ela fosse preocupada com o futuro do nosso planeta, apostando assim em um estilo de vida um tanto quanto sustentável, que preza pelo consumo consciente. Ao que se refere ao mercado de trabalho, a geração Z é um caso à parte a ser pensado, pois ela foi impactada pela crise financeira de 2008 e cresceu em um cenário de instabilidade econômica, o que os tornou mais preocupados com a estabilidade e o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. A geração Z enfrenta um mercado de trabalho de alta rotatividade cujas relações trabalhistas estão mais flexíveis e precárias. Dentro desse cenário, tentam encontrar ambientes de trabalho que sejam alinhados com os seus valores, especialmente a responsabilidade social e ambiental. Também é interessante dizer que eles buscam um ambiente que promova sua autonomia, onde a hierarquização é fraca e suas ideias sejam ouvidas. Essa geração é conhecida por valorizar a velocidade, portanto querem progressões rápidas na carreira e remunerações que eles tendem a pensar como justas. Diferente da relação X, eles tendem a não se sacrificar pelo trabalho, pensando por sua qualidade de vida e saúde mental. A precariedade do mercado também faz com que esses jovens tenham um forte senso de empreendedorismo, apostando nos próprios projetos, especialmente os relacionados com o mundo digital. Bem, se compararmos as três gerações X, Y e Z, iremos ver que existem distinções entre elas. As gerações são conceitos desenvolvidos para traçar perfil comportamental, principalmente de indivíduos que nasceram em diferentes épocas. São usadas na sociologia, mas também em estudos relacionados ao marketing. A geração X consiste nas pessoas que nasceram até o final da década de 60 e início dos anos 80. São os filhos dos baby boomers, a geração após Segunda Guerra Mundial. A ameaça da Guerra Fria, entre outras tensões mundiais da época, fizeram com que esse grupo enfrentasse incertezas e ideia de um futuro hostil. Essa geração é mais materialista e competitiva. A geração Y é formada por pessoas nascidas no final dos anos 80 e começo da década de 90. Essa geração é marcada pela inovação e liberdade, principalmente como consequência do avanço da tecnologia e do crescimento da qualidade de vida. Já a geração Z, como visto anteriormente, é constituída por pessoas que nasceram em meados da década de 90 até 2010. A geração Z e a geração Y são bastante similares em muitos aspectos. Ao contrário da geração X, os millennials e centennials são multifuncionais, acreditando que o ideal para crescimento profissional é a busca por novas experiências, fazendo com que não fiquem muito tempo presos na mesma empresa, como um exemplo. Bem, pessoal, e assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. E não deixe de seguir a nossa página. Até lá!